Oi! Bom, vamos começar do primeiro processo. Vamos falar do mais simples, que é planejar a força de trabalho. Como é que eu planejo, gente? A gente sabe que o planejamento envolve definir o que fazer e como fazer, né? Então, quando eu estou planejando a força de trabalho necessária, o que é que eu tenho que fazer? Perguntar aos gerentes o que é que eles precisam, né? Para cada área. Olha, qual a tua necessidade pessoal? Tá certo? Então, eu vou definir o que fazer e como fazer. Como? Perguntando aos gerentes, fazendo questionários, entrevistas, tá certo? Né? Observando qual a necessidade de cada um. Quando eu estou planejando a força de trabalho, eu também tenho que dar uma olhada, né, dentro dos processos de rotatividade, de absenteísmo, né, se eu tenho índices muito grandes. Por exemplo, como eu disse a vocês, se o índice de rotatividade for muito grande, que é a relação entre pessoas que entram e saem, provavelmente eu tenho que contratar mais gente do que efetivamente eu preciso. Por quê? Porque eu sei que a rotatividade vai ser grande e aí o tempo, né, entre uma pessoa entrar e a outra sair, eu tenho que estar com a força de trabalho necessária, senão eu não alcanço as metas. Tá certo? Então, é um indicador importante, né, que eu tenho que levar em consideração quando eu estou planejando a força de trabalho, assim como o absenteísmo. O absenteísmo são as licenças, as férias, as ausências, os atrasos. Por exemplo, as buchudinhas, né, a licença gestante, que hoje a gente sabe que são, na realidade, o serviço público são 6 meses, né? A iniciativa privada são 4 meses, né? Bom, no serviço público são 6 meses. Então, claro que um órgão público, se tiver pessoas que fez concurso com uma idade média, né, de ter filhos, né, com certeza ele tem que dimensionar uma força de trabalho talvez maior, né, por conta desses casos aí, né, de gravidez e tudo, que as pessoas vão passar muito tempo fora do trabalho, tá certo? Então, para não comprometer as metas daquela organização, tá bom? E aí a gente planeja. Quando a gente fala em planejamento, a gente fala em várias técnicas de planejamento. Né? Por exemplo, que modelos eu posso utilizar? A gente sabe que a gente tem modelos mais vegetativos, que é saiu um e coloca outro, mas hoje a gente trabalha com modelos muito mais integrados, ou seja, dentro das necessidades, levantando todas essas necessidades para poder dimensionar a força de trabalho, apresenta para o presidente da empresa e aí ele toma a decisão se ele vai fazer concurso ou não e se ele vai contratar aquela quantidade de pessoas. Certo? E aí o presidente diz, vamos adiante, precisamos, não podemos comprometer a meta. E aí a área de recursos humanos, terminado o planejamento, vai fazer o quê? Recrutar as pessoas. E recrutamento, gente, é processo de atração. E aí olha a palavrinha-chave aqui. Né? Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados interna e externamente à organização, para que eu possa municiar o sistema de seleção, né, no atendimento às suas necessidades. Ou seja, atrair, gente, a gente às vezes confunde, né? Recrutar. Recrutar é simplesmente atrair pessoas. Aí você diz assim, Beth, mas no recrutamento eu posso fazer uma pequena seleção para que não venha todo mundo? Claro! Por exemplo, no edital, eu posso colocar condições, né, de candidatos potencialmente qualificados. Mas, por exemplo, restringindo os cursos, né, os cursos superiores, mas eu tenho que tentar conseguir o maior número possível de pessoas. Por isso que tem muita gente, quando se inscreve em concurso, né, gente que tem realmente, que é potencialmente habilitado, e tem muita gente que se inscreve, eu vou tentar, tá certo? Que aí, porque a taxa é baixa, porque é no próprio estado, e aí a pessoa diz, eu vou tentar fazer essa prova, seja o que Deus quiser, muitas vezes sem estudar, a grande maioria sem estudar, tá certo? Mas o que o órgão quer? O maior número de pessoas. Inclusive, a gente vai dizer que o processo de recrutamento ele será eficaz se ele conseguir atrair o maior número de pessoas para que possam trabalhar naquela organização, tá bom? Quando a gente fala de recrutamento, a gente vai usar 2 técnicas para a gente poder recrutar. Existe o que a gente chama de recrutamento interno e recrutamento externo, certo? Que a gente diz,
O recrutamento interno é quando a gente busca pessoas dentro da nossa organização para ocupar aquele cargo. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o CERS, né? Ele tem pessoas trabalhando e, de repente, abre um cargo de gerente daqui da área técnica, certo? E aí, o que ele faz? Ele abre aquele cargo para fora da organização, ou ele pode abrir aquele recrutamento para dentro da organização. E aí ele pode colocar lá, digamos, um perfil na internet para que as pessoas possam daqui se candidatarem àquele cargo, tá certo? Então eu tenho vários potenciais. Por exemplo, eu tenho 10 meninos aqui que fazem a gravação, certo? E aí vamos imaginar que o cargo do chefe deles todos fique vago, porque a pessoa ganhou uma promoção, porque a pessoa saiu da empresa. Quem é que vai colocar? Né? E aí ele abre um processo de recrutamento, né, no qual ele vai procurar candidatos internamente que estejam habilitados. E mais, gente, esses candidatos não necessariamente precisam ser as pessoas que trabalham nessa área. De repente tem uma pessoa de outra área que quer se candidatar, tá certo? Então isso é o que a gente chama de recrutamento interno, que é aquele que privilegia os próprios recursos da organização. E aí a gente diz que esse recrutamento interno pode se dar através de 3 formas. Transferência, e aí quando eu estou falando de transferência, eu estou falando de uma movimentação horizontal, quando uma pessoa, por exemplo, sai de um estado para outro. Recentemente aconteceu isso. Priscila era uma das pessoas que gravava aqui, e ela pediu transferência para o Rio de Janeiro. E ela foi para o mesmo cargo, ou seja, no mesmo nível hierárquico. Mas ela foi transferida para lá, tá certo? Então, isso é uma forma de recrutamento de pessoas internamente. Ele podia contratar alguém externo, que a gente vai chamar de recrutamento externo, mas ele preferiu uma pessoa daqui se candidatou, e aí essa pessoa foi selecionada para ocupar aquele cargo, e aí a gente vai chamar isso de transferência, né, porque acontece no mesmo nível. Promoção é quando acontece uma movimentação vertical, ou seja, quando você sai de um nível e vai para outro, né, uma promoção. E aí a gente diz que, por exemplo, a gente está atuando na carreira, é uma forma de promoção também, né, quando você tem a carreira, né, que você sai de um nível e vai para outro, né, o nível de gerência ou qualquer outra coisa, certo? E a transferência com promoção é o que a gente chama de movimentação diagonal, que na realidade não é só vertical nem só horizontal, que é quando você, além de ser transferido, você muda de nível hierárquico, tá bom? Então, o recrutamento interno pode se dar de 3 formas. Transferência, que a gente chama de movimentação horizontal, pode ser promoção, que a gente chama de movimentação vertical, e transferência com promoção, que a gente chama de diagonal, ok? Mas, aí você diz assim, Beth, hoje acontece bastante recrutamento interno ou acontece mais recrutamento externo? Existe uma tendência, isso não tem no teu material, você vai anotar aí. Né? Existe uma tendência hoje de se fazer muito mais recrutamento externo do que interno. Né? Por quê, minha gente? Porque o recrutamento interno, assim como o externo, tem vantagens e desvantagens, certo? A vantagem do recrutamento interno é porque você aproveita os teus recursos, você motiva os teus recursos, porque as pessoas ficam sabendo, poxa, eu posso ser um possível gerente, eu posso ser promovido, eu posso ser transferido, tá certo? Então, assim, você motiva as pessoas, você aproveita todo o teu investimento em capacitação. Além de tudo, o recrutamento interno, ele é mais econômico, porque você não precisa botar anúncio no jornal. Ele é mais rápido, porque você, de todo jeito, está com a pessoa ali internamente dentro da tua organização. E ele é um pouquinho mais seguro do que o recrutamento externo. Né? Por quê? Porque você já conhece aquela pessoa. Tá certo? Porque quando a gente seleciona, a gente conhece o comportamento, digamos assim, o conhecimento técnico, mas a gente não conhece a atitude da pessoa, tá certo? E aí, quando você já tem aquela pessoa trabalhando no teu ambiente, você já conhece se a pessoa é alegre, se a pessoa se relaciona bem, ou se a pessoa é complicada ou não, tá certo? Então, a gente diz que a vantagem do recrutamento interno é exatamente isso, é econômico, rápido, né, é mais seguro, é fonte de motivação, aproveita os investimentos de treinamento e até desenvolve um certo espírito de competição entre as pessoas, o que é extremamente saudável no ambiente organizacional. No entanto, o recrutamento interno, ele pode gerar frustrações e conflitos, porque as pessoas não possuem potencial para serem desenvolvidos,
tá certo? E aí, por exemplo, numa equipe de 10, né, a pessoa, eu não tenho potencial, fulaninho é formado, fulaninho que vai ganhar isso, pode gerar uma certa frustração. Mas o principal fator, né, que é uma desvantagem do recrutamento interno, que a gente diz, né, é porque o recrutamento interno pode levar ao que a gente chama de princípio de Peter, ou princípio de Peter, como diz aqui. Tanto faz, né? Você lê como você quer. O que significa isso? É elevar a pessoa ao máximo de sua incapacidade. Ou elevar a pessoa, né, ao máximo de sua incompetência. O que significa isso, gente? No passado, nas empresas de Ford, por exemplo, ele dizia que na empresa dele saía um gerente e entrava um office boy. O que significa isso? Que as pessoas iam sendo promovidas, e em vez dele chamar um gerente, ele chamava um office boy. Por quê? Porque os que estavam na linha hierárquica iam sendo promovidos. A promoção era uma premiação, porque você desempenhava bem uma tarefa, tá certo? E isso gerou o quê? Isso gerou você elevar a pessoa ao máximo de sua incompetência. Porque às vezes você tinha uma pessoa extremamente competente naquele cargo e para premiá-la, você dava uma promoção. E aí você ganhava uma pessoa incompetente. Por quê? Porque a pessoa não estava preparada para aquele novo cargo. A pessoa estava preparada para aquele cargo anterior. Tá certo? E aí, você só tinha duas saídas. No serviço público, você fica com o incompetente. Na iniciativa privada, a pessoa acaba sendo demitida pela sua incompetência. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de princípio de Peter. E aí, por isso, um dos motivos de hoje haver uma tendência de se contratar externamente. Por quê? Porque daí você já pega uma pessoa que tem a qualificação e preparação para ocupar aquele cargo. Minha gente, hoje as organizações, elas não têm tempo para treinar, capacitar a pessoa no próprio cargo, porque se a pessoa cometer erros, isso pode levar ao insucesso organizacional. Você está entendendo? Então, o que ele tem que fazer? Ou ele prepara a pessoa antes para aquele cargo, ou ele prefere contratar as pessoas dentro de outro cargo. Estão entendendo? Então, a ideia é essa. Então, ou ele prepara antes, ou ele contrata uma pessoa de fora que já tenha expertise para poder trabalhar naquele cargo. Tá bom? Então, isso é das desvantagens, digamos assim, no recrutamento interno. Além disso, tem outras desvantagens também importantes, que é você limitar as políticas e as diretrizes da organização. O que significa? Você, às vezes, está tanto tempo naquela organização que você não consegue mais enxergar o novo. Você está tão acostumado com a cultura organizacional, com aquele comportamento, com aquela forma de ver, que você já não consegue ver o novo. E, às vezes, trazer um sangue novo para a empresa faz com que quebre paradigmas, né? Faz com que as pessoas olhem diferente aquele cenário, né? E aí promovam mudanças na organização. Então, outro fator é exatamente isso. A limitação, né, às políticas e às diretrizes que isso promove depois que as pessoas estão muito tempo naquela organização, né? E a descapitalização, que está ligada também ao princípio de Peter, ou seja, quando você promove, né, as pessoas por uma premiação, você acaba perdendo o teu capital humano bom naquele cargo e talvez ganhando um capital humano que não seja tão bom em outro cargo. Tá certo? Então, aí você acaba perdendo a qualificação das pessoas. Então, hoje, muitas empresas trabalham com o que a gente chama de carreira em Y. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, né? A carreira em Y, ela funciona assim. Todo mundo entra nesse aqui, né? Por exemplo, todo mundo aqui entrou na gravação, tá? Então, são técnicos de gravação. Como é que vocês são chamados a ser? Analistas de quê? De audiovisual, certo? Eles são analistas de audiovisual. Só que o que acontece? Tem alguns analistas que são muito mais espertos, detêm outros conhecimentos, outras expertises, mas que não querem ser gerentes. E aí, como é que eu faço? Eu continuo promovendo esse cara em termos de salário, que a gente chama de carreira em Y. Ou seja, o cara continua sendo promovido como técnico, nível 1, vamos dizer, né, sênior, ou júnior, sênior, tá certo? Nível 2, nível 3. E outras pessoas que têm perfil gerencial.
E aí eu também promovo, mas dentro de uma carreira gerencial. E aí por isso que a gente vê, às vezes, muitos técnicos ganhando igual um gerente, né? Por quê? Porque ele é melhor ou pior? Não. Porque, na verdade, eu preciso tanto de técnicos quanto de gerentes, tá certo? Mas eu não posso deixar de valorizar um técnico e fazer com que ele tenha uma carreira de técnico, né? Porque ele não quer ser gerente. Então, eu tenho que premiá-lo porque ele é um excelente técnico e aí eu tenho que continuar promovendo ele, criando encarreiramento para ele, tá certo? Então, a gente diz também que quando a gente fala de recrutamento interno, né, a gente acaba, né, a gente, por exemplo, promove essas carreiras em Y para que não aconteça de necessariamente a promoção ser só para o cargo de gerente, que muita gente não tem perfil, tá certo? Então, uma desvantagem é o quê? A descapitalização, caso você faça promoções, né, em escala, né, e acaba perdendo, né, o capital humano que você possui. Entendido isso, gente? Então, para o recrutamento interno, nós temos vantagens e desvantagens, certo? As vantagens, como a gente viu, né, fazem com que as organizações ainda continuem realizando. As desvantagens fazem com que as organizações em cargos estratégicos, por exemplo, em que eles não podem cometer erro e não podem arriscar, né, contratem pessoas de fora para ocupar aqueles cargos, tendo em vista que ele não tem ninguém capacitado e não dá para ele colocar a pessoa no cargo para depois ele capacitar. E daí, nesses casos, ele vai fazer recrutamento externo. E o recrutamento externo é quando ele procura pessoas no mercado de trabalho para realizar, deixa eu pegar aqui, para poder ocupar aquele cargo, né? Então, ele procura no mercado de trabalho pessoas, né, para poder trabalhar naquele cargo, ou no mercado de recursos humanos, ok? E aí, o que é o recrutamento externo? Né? Pessoas que estejam trabalhando ou não. Né? E aí, pessoas potencialmente habilitadas para trabalhar. A gente diz que esse recrutamento externo pode acontecer de forma direta ou indireta. Direta é quando a gente vai procurar direto na fonte, onde estão os profissionais, né? Vou procurar nas faculdades, nas universidades, coisas assim, ou em outras empresas concorrentes. E a indireta é quando, por exemplo, eu vou contratar uma consultoria, uma agência de emprego para poder, né, eu recrutar aqueles profissionais, tá certo? A gente diz que as fontes de recrutamento, elas variam, né? Elas variam desde fontes mais econômicas até fontes extremamente caras. E hoje as organizações têm que avaliar bem direitinho, né, essas formas de recrutamento externo, porque, inclusive, o veículo que ela vai usar pode ser fundamental para a escolha do melhor candidato. Por exemplo, se você quer contratar um trainee, o ideal hoje é que você coloque na internet. Você não vai colocar em jornal. Porque o pessoal jovem hoje, gente, não lê jornal. Eles leem jornal digital. Né? Lá em casa eu tenho a assinatura do jornal, eu ainda gosto do papel. Né? E aí eu vejo, por exemplo, que meu filho nunca leu jornal, nunca pegou o papel. Né? Mas ele lê o jornal digitalmente, ou seja, pela internet. Né? Então, aí eu gosto do papel, mas ele diz, ih, que nada, mãe, vou ler esse jornal, sujo o dedo e tudo, não sei como é que tu faz a assinatura. Mas eu gosto de ler o jornal, né? Ele não gosta. Então, por exemplo, você vai fazer um anúncio de recrutamento externo para pessoas dessa idade, você tem que colocar na internet. Você não pode colocar num jornal, digamos assim, né? Um jornal físico, porque as pessoas não vão ler aquele anúncio, tá certo? Então, a fonte de recrutamento é importante. Além do que, por exemplo, um anúncio em jornal, gente, hoje a mídia escrita é extremamente cara. Um espacinho na mídia, né, é extremamente caro. E hoje existem formas mais baratas de você recrutar. Né? Então, por exemplo, você ter o que a gente chama de banco de dados externo, né? Interno, é quando você abre um ícone lá na tua página da internet, na tua empresa, né? Para que as pessoas vão colocando seus currículos. Né? E aí, quando você abrir o processo de recrutamento e seleção, você já analisa os currículos e já manda chamar aqueles candidatos, né, que se mostraram habilitados para tal. Tá certo? Então, é uma forma barata,
né? Então, você anuncia que vai ter um recrutamento daqui a 2 meses, que a partir daquele momento você está recebendo os currículos daquelas pessoas, tá certo? Então, é uma forma barata de você promover o recrutamento e a atração de pessoas. O recrutamento online, que acontece pela internet também, né? O banco de dados interno, e no caso do banco de dados interno, pode ser até por papel, né? Você recebe pelo correio, etc, etc. E o recrutamento online, quando acontece esse íconezinho da internet, certo? Outra forma de recrutamento é através de indicações, né? E hoje isso é muito comum nas organizações. Aqui mesmo eu vejo no CERS, né, que os meninos, quando estão precisando de alguém para filmar, porque tem uma vaga e etc, etc, normalmente eles indicam colegas da faculdade e nem anúncio no jornal é colocado. Tá certo? Por quê? Porque já sabe ali a fonte direto. Então, as pessoas indicam, ó, fulaninho, fulaninho, fulaninho. Né? Então, aí, nesse caso, você já foi diretamente na fonte, que são os profissionais que estão habilitados e capacitados para aquilo. Tá certo? Outra forma é através de cartazes e anúncios na portaria da empresa, ou seja, você colocar na portaria da tua empresa, ou então colocar diretamente nas universidades, né? Ou seja, nas escolas, né? Dentro dos sindicatos também, né? Nas associações de classe, você colocar avisos, né? De que você está precisando daquele profissional. Uma outra forma é através do CIEE, quando você está contratando estagiários, ou, né, que é exatamente esse acordo entre empresa e escola, né, ou então através de agências de emprego, como a gente tem aqui, que a gente vai chamar aqui, né, agências de emprego, que é quando a empresa indiretamente contrata uma agência de emprego para que ela faça o recrutamento e a seleção. E a empresa só aparece, né, digamos assim, no último estágio, quando os candidatos já foram previamente recrutados e selecionados, e ela vai só fazer uma triagem entre aqueles que já foram selecionados, tá certo? Então, pode acontecer isso também. Outra forma, e aí eu queria colocar aqui a diferença, né, entre as agências de empresa e as consultorias, né? Gente, as agências de emprego são aquelas empresas que simplesmente fazem a colocação do profissional do mercado para uma empresa, ou de uma empresa para outra, certo? Sem qualquer treinamento ou capacitação. A consultoria, não. A consultoria é aquela empresa que não só faz essa colocação no mercado, né, mas também capacita para que o profissional esteja habilitado a trabalhar nesse mercado. Então, a gente tem aí vários exemplos de consultorias que trabalham, né, capacitando primeiro os profissionais, atualizando esses profissionais de novas técnicas, sobretudo profissionais que estão fora do mercado, né, profissionais que passaram muito tempo em empresas e não estão atualizados, digamos assim, com as novas técnicas. E aí eles dispõem de vários cursos para treinar essas pessoas e depois fazer a devida colocação no mercado. Existem cursos aí, se não me engano, no Senac, no qual os profissionais fazem, né? E aí depois já tem colocação no mercado de trabalho. Tem empresas que já vão direto lá e já contratam aqueles profissionais, tá certo? Então, isso a gente chama de um trabalho de consultoria. Quando é que a gente chama de consultoria de outplacement e replacement? Ou seja, qual a diferença, né? Outplacement, gente, é uma relação que acontece entre pessoa física e pessoa jurídica. O que significa isso? Uma pessoa física vai lá solicitar emprego e aí essa consultoria coloca essa pessoa numa empresa, tá certo? Capacitando, etc, etc. Então, a gente chama de outplacement, ou seja, consultorias que atuam colocando pessoas físicas em pessoas jurídicas, em empresas, certo? Já o replacement não é assim. A relação de replacement é entre pessoas jurídicas. Tipo, vou dizer, por exemplo, aqui o CERS contrata uma consultoria para fazer um estudo, né, na força de trabalho deles. E aí, lá nesse trabalho de consultoria, né, detecta-se que naquela área, né, tem mais gente do que o necessário. E aí, essa consultoria, né, pega, olha, aí vamos dizer o dono, ó, tenta colocar essa pessoa no mercado, porque essa pessoa é excelente, mas a gente não vai ficar com essa pessoa aqui. E aí, esta consultoria, que a gente chama de replacement, ela coloca esse profissional em uma outra empresa, né, sem aquela pessoa passar para o mercado de trabalho. Na realidade, a relação é entre duas empresas.
Ou seja, ele pega o profissional de uma empresa e faz a colocação dele em outra empresa, tá certo? Por exemplo, essa consultoria, que eu acabei de falar agora aqui, replacement, ela não pega currículo de profissionais, pessoa física. Você está entendendo? Ela só faz o trabalho dentro de pessoas jurídicas e caso haja necessidade, né, de recolocar essas pessoas, né, no mercado de trabalho, ela faz a recolocação também, porque ela tem uma carteira de clientes muito grande e aí pode ser que um dos clientes dela precise daquelas pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, existem consultorias que realizam recrutamento externo, né, e que são chamadas de consultorias de outplacement, ou seja, quando ele pega um profissional, você chega lá na consultoria, como eu acabei de dizer, o Senac, né, você faz o curso e o Senac já acaba me colocando, né, para trabalhar dentro da empresa, ou seja, ele recebe o meu currículo e me coloca na empresa, certo? As de replacement, a relação entre duas pessoas jurídicas. Então, eu trabalho numa empresa, a consultoria está fazendo um trabalho, e aí a consultoria, vendo que aquela área não precisa, que aquele profissional não está adequado, ela já faz a colocação desse profissional em outra área. Ou seja, o trabalho dela não é buscar profissionais no mercado, mas é recolocar profissionais no mercado, ajustando as necessidades da empresa, se houver necessidade, tá bom? Então, isso é consultoria. Qual a diferença entre consultoria e agência de emprego? Que a agência de emprego simplesmente coloca as pessoas e a consultoria não, faz todo esse trabalho de treinamento. O que são headhunters? Né? Você já sabe que significa caçadores de talento. Né? E aí, normalmente, isso aqui são cargos de alto executivo, no qual a gente também contrata uma consultoria de headhunters para que possa, né, selecionar esses altos executivos para a empresa. Normalmente, essas empresas aí têm contato com altos executivos de outras empresas, fazem entrevistas não estruturadas, né, para poder sondar se a pessoa tem interesse em sair daquela empresa para trabalhar em outra empresa, tá certo? Normalmente, o custo, né, de contratação de empresas que vão buscar headhunters é altíssimo, né, porque daí são profissionais capacitados para esse tipo de nicho de mercado, tá certo? Mas pode ser. Então, você pega uma empresa grande, né, que precisa lá do executivo, chefe, de um presidente, de um diretor, né, de administração financeira, e aí ele não vai simplesmente jogar um currículo. Aí ele vai contrata essa consultoria, né, para que ele possa saber em outras empresas profissionais capacitados, habilitados, que não estejam satisfeitos. E aí esses caras normalmente sabem, né, aonde encontrar, tá bom? E a mídia, né, que a gente coloca até como sendo uma das últimas fontes, né, porque é uma das mais caras que existe hoje em dia, tá certo? Sobretudo a mídia escrita, o jornal, né, que aí um espacinho no jornal hoje está uma verdadeira fortuna, tá certo? Bom, vimos aqui as fontes de recrutamento, né? Falamos no bloco passado, no bloco passado, quais eram as vantagens e desvantagens do recrutamento interno, né? E falamos que havia uma tendência, inclusive hoje, de se fazer o recrutamento externo, por conta das desvantagens do recrutamento interno. E aí o que eu digo a vocês é o seguinte, gente, tudo que é vantagem para o recrutamento interno é desvantagem para o externo. E tudo que é vantagem para o interno, ou tudo que é desvantagem para o interno, é vantagem para o externo. Tipo, né? Se no recrutamento interno as pessoas ficam muito acostumadas às políticas, há uma descapitalização do material humano, se você eleva a pessoa ao princípio de Peter, né, porque a pessoa acaba sendo promovido e elevado à sua incompetência, no caso do recrutamento externo, você tem sangue novo e experiências novas, você tem um processo de mudança de cultura, renovando e enriquecendo os recursos humanos, e mais, se lá no recrutamento interno você aproveita os investimentos do teu treinamento, no caso do recrutamento externo, você aproveita os investimentos das outras empresas que fizeram naquele recrutamento, tá certo? Então, em vez de você promover, você aproveita, né, uma pessoa treinada, capacitada por outra empresa e traz para dentro da sua empresa, tá certo? Qual a desvantagem do recrutamento externo? Ele é menos econômico, ele é mais demorado, ele gera mais insegurança.
por isso que existe o estágio probatório, por isso que existe o período de experiência aí na iniciativa privada, para que a gente possa efetivamente verificar na prática se a pessoa atende às necessidades, tá certo? Outra coisa é porque quando você faz recrutamento externo, você pode frustrar o pessoal interno, levando à desmotivação. Poxa, em vez de me promoverem, eu que sou um excelente funcionário, chamaram alguém de fora, né? E aí pensa o seguinte, sabe, gente? Eu costumo sempre dizer isso. Se chamaram alguém de fora é porque você não estava capacitado para aquele cargo. E porque você está muito bem neste cargo. Você está entendendo? Porque eles podiam te demitir. Né? Eles não te promoveram. Por quê? Porque eles não estão te vendo capacitado para o novo cargo. Mas você provavelmente está muito bem no cargo que você ocupa. E aí agradeça, porque isso é uma coisa muito boa, tá certo? Então, afeta. Outra coisa no recrutamento externo é que afeta a política salarial da empresa. Porque aí você vai buscar profissionais no mercado e você vai ter que adequar a tua política salarial ao que o mercado está pagando também. Então, como vocês estão vendo aqui, tanto no recrutamento interno quanto no externo, possuem vantagens e desvantagens. Como eu disse, existe uma tendência atual a se fazer recrutamento externo, né, por conta de você já encontrar um profissional capacitado, né, que tenha, né, expertise naquela área, e aí você não vai arriscar, né, de ter que treinar e de aquele novo profissional cometer erros, tá certo? Mas, né, existem organizações que ainda, em determinadas situações, preferem o recrutamento interno para determinados cargos, tá bom? No próximo bloco, a gente continua falando mais um pouquinho de recrutamento e vamos adentrar em seleção. Já, já.